Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Luciana Soares, sou professora da Universidade Veiga de Almeida, do curso de Pedagogia EAD, com a coordenação da professora Luzia Cristina, e em mais uma edição desta semana que estamos falando de estágios. E hoje nós vamos falar de estágio em gestão educacional. Na segunda-feira, nós falamos da gestão da educação infantil e fundamental. Hoje, entramos falando com gestão educacional e na sexta-feira vamos falar sobre estágio em espaços não escolares, porque na realidade, até para desmistificar, que muitas vezes o pedagogo é visto de uma forma única, mas ele tem uma atuação para além da academia, também uma atuação de gestão que é extremamente importante, porque nós temos aí um currículo, uma instrumentalização na hora dessa didática, na hora dessa pedagogia em lidar com pessoas tanto dentro da academia como na parte administrativa da escola e em espaços não escolares. Então, hoje, o nosso foco é totalmente voltado para essa parte. E aí, nós vamos receber a Auxileia, que já atua dentro da escola, é uma das nossas alunas já formandas, já defendeu o TCC, e foi com louvor, como tivemos aí numa outra edição. E boa tarde, Maria Vitória. Que bom que você está conosco. E, nós temos, você que já fosse auxiliar que tivesse entrado. E ela, no primeiro momento, falou sobre o TCC dela, explanou aqui pra gente. No segundo momento, que eu falei com elas sobre a professora Erin Gruel, do filme Escritores da Liberdade, e foi também muito bacana esse momento, porque nós pegamos as 4 óticas para falar sobre ela e sobre esse filme. E vamos, boa tarde, professora Denise, boa tarde, Meire. E utilizamos aí 4 momentos para poder falar sobre a atuação dela na escola, e justamente também uma das atuações foi a atuação dela de gestão, de gerir ali vamos dizer, de gerir as dificuldades, os desafios que se tem no dia a dia. Oi, Eva, boa tarde. De gerir ali no dia a dia, essa gestão. Então a gente esteve nesse momento tendo todos esses olhares, e foi muito bacana. Foi algo que é extremamente prazeroso e tem sido prazeroso para todos que nos acompanham. Já estamos aí no forno, com um segundo momento, talvez a gente venha utilizar outra plataforma, já estamos pensando nisso, que vai ser aí uma surpresa, que vai ser a leitura de um livro. Ô, Jess, boa tarde. A leitura de um livro também, para que a gente possa fazer essa parte com vocês. Então, chegou dentro da nossa sala para que a gente possa bater esse papo sobre gestão educacional. Pode entrar, Auxileia, já te fiz o convite. Então, as coisas tecnológicas de sempre. Boa tarde, Márcia, Virgínia, Jazz, já dei um ok. Auxileia, talvez você saindo e voltando entre, porque não sei se o convite chegou para você. Eu já te mandei o convite para você entrar.
Dá uma olhadela. Enquanto a Auxileia, né, está entrando, então dando continuidade, né, à nossa fala, é muito interessante, né? Pode não parecer, né, mas a parte dos estágios, né, ele traz para a gente. Auxileia, já fiz o convite para você. Oi, Márcia. Márcia Pola vai estar conosco na sexta-feira em espaços não escolares. Oi, Oi, Auxileia, boa boa tarde. tarde. Tudo bem? Tudo? Vocês? Ah, que bom, tudo bem. A nossa sala já tem aí uma quantidade boa de pessoas esperando. A professora Denise já está presente. Boa tarde, Virgínia. Está toda bonita aí, toda trabalhada nos cabelos, toda Ai, Mica, florida. deu um jeitinho aqui, né? Correndo, Isso, na correria. exatamente. Mas parece, né? Não sei se acontece isso com você, né? Ou com vocês, né? Que estão conosco. Às vezes, quando a gente faz a coisa meio que em cima da hora, sai melhor do que todo aquele, né? Aquele Então, é aparato. Não, verdade. não, Eu trabalhei não hoje sei. até meio-dia. Meu neto está Ah, aqui comigo, tive que dar comida correndo. ah, cara, mas essa é a nossa vida e por isso que é tudo tão É, interessante, tão brilhante, tão bacana, né? Então, gente, né, vamos começar, né? Conforme eu falei com vocês, eu quero apresentar para vocês, para quem ainda não a ouviu, nós já estivemos juntas aqui 2 vezes, como eu falei, né? Em atuação, ela falando sobre o TCC dela, depois fizemos a vista do vídeo, né? Escritores da Liberdade. Estou contando para eles que a gente tem um projeto no forno, né, da leitura de um livro que a gente não vai revelar agora. Também nós vamos, né, fazer um trabalho bem bacana também com esse livro. E hoje, né, a Auxileia Abreu, né, ela é formanda da Universidade Veiga de Almeida, é da Pedagogia EAD, da coordenação da professora Luzia Cristina, e a gente tem aí um grande prazer em recebê-las e estar trazendo todo esse contexto e essa disponibilidade, essa generosidade delas, né? Iniciei esse projeto com a Meire, né, com a Auxileia e com a Márcia. Ontem a Luísa já se inseriu dentro do projeto, que foi muito bacana também. E essa semana a gente voltou, né, para poder clarear um pouco, né, e bater esse papo de como, na realidade, o estágio é importante na nossa vida, né, Auxileia? E eu queria é muito que verdade. você trouxesse, né, essa fala para a gente, né, assim, porque a Auxileia, né, eu vou deixar que ela se apresente, eu vou só fazer essa mediação, ela já está dentro da escola. Então, é muito gostoso quando alguém também já está dentro da escola, porque tem aí algo vivencial, algo experiencial para contar para a gente. Então, Auxileia, por favor, se apresente, a casa é sua, esteja à vontade. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Para mim é assim maravilhoso, né, poder estar com vocês. Apesar de eu não ter muita experiência nesse negócio de live, essas coisas assim, eu fico meio tímida, mas estou aqui, né? O que der para eu falar, aquilo que tiver dentro do que eu aprendi, do que eu estou vivendo, eu vou falando, né? E aí eu estou aqui para pergunta, para o que for, né? Que der para falar, eu vou falar. Isso mesmo. Pode falar, né? Entra dentro do seu contexto, porque o que acontece? A Auxileia, ela é uma professora como se fosse uma professora auxiliar, vamos dizer assim, né? Uma professora que assiste a uma outra professora, mas simultaneamente, claro que quando você assiste a uma outra professora, você também tem o trabalho administrativo da professora, né? Então, eu acredito que você tenha contato com toda a parte técnico-administrativo da escola e da hierarquia da escola. O que eu quero dizer com técnico-administrativo? Com inspetores, possivelmente supervisores, orientadores educacionais ou pedagógicos, porque cada escola, gente, tem uma nomenclatura, né? Uhum. Coordenador pedagógico, direção.
como é que é esse seu cotidiano com esse grupo administrativo da escola? Olha, para mim é muito prazeroso trabalhar, né, nessa área, porque é uma coisa que é a minha vida. Eu sempre gostei da área educacional, né? Então, para mim é prazeroso demais estar nesse contexto escolar. Sempre, como já citei nas outras lives que eu fiz, na outra, o meu sonho sempre foi fazer pedagogia e, né, atuar como professora. E como você já falou, né, antes, eu trabalho numa escola, lá nessa escola eu assim, auxilio todos os professores, né, principalmente a educação infantil, porque é a área que eu fico mais, que eu atuo mais. Então, para mim é prazeroso demais e a gente acaba assim se envolvendo e sei lá, né, atuando de alguma forma, né, a gente acaba fazendo um pouquinho do que não só auxiliando, mas também, às vezes até bota a mão na massa também, né? Porque é uma coisa que Exatamente. é bem prazeroso para mim. Eu tenho uma curiosidade, né? Até para a gente, né, manter esse foco. Quando você diz botar a mão na massa, né, você é convidada à reunião de pais? É convidada para esses tipos de reunião? Como é que funciona essa parte? Não, assim, diretamente não, porque como eu já falei outras vezes também, eu ainda não atuo como profissional, assim, professora mesmo, né? A minha atuação é em outra área. Só que em escola, como quem trabalha em escola sabe, que escola acaba que, mesmo que você não seja, por exemplo, professora, ou que você não seja, tipo assim, secretária, você acaba entrando na sala de aula, né? Sim, Diretamente. sim. Você acaba participando. Entendeu? Então, no meu caso, eu não participo diretamente das reuniões, porque eu ainda não trabalho diretamente em turma. Eu auxilio Sim. no que for necessário para as professoras, entendeu? E quando você olha de fora, boa tarde, Felipe, Kátia Silene, e quando você olha de fora, né, ali a atuação, né, da secretária ou do técnico administrativo ou de alguém da escola, né, o seu olhar é que a atuação deles está sendo suficiente para atender aqueles pais. Como é que isso funciona para você? Né, nesse campo da observação, que na realidade é o seu campo hoje na escola. Olha, no meu ponto de vista, a escola que eu trabalho, eles procuram, sim, fazer o melhor possível para atender a demanda, né? Os pais, os alunos, eles têm um trabalho muito, assim, atuante, entendeu? Em relação à família, à escola, eles tentam sempre buscar a criança, o pai, né? A família para estar presente na escola. Eu vejo, ao meu ver, na parte pedagógica da escola que eu trabalho, eles tentam de todas as formas trazer, né, assim, a comunidade como um todo para dentro da escola, para tentar, né, mesmo aquela criança que tem dificuldade, eles têm um trabalho com psicólogo, né, com pedagogo, que no caso é a gestora da escola, a coordenadora geral. Então, eu vejo ali que eles atuam muito bem em relação a isso, entendeu? Eu vejo ali a direção da escola sempre tentando o máximo, trazer um bom desempenho, não só para os alunos, mas também para os pais dos alunos. Entendi. Eu acho que ficou um pouquinho, não sei se ficou baixinho, se a minha fala está baixa ou está boa para você, está do mesmo jeito? Tá, não, tá, eu estou escutando legal. Você está me escutando? Então tá ótimo. É, então, o que que acontece, né? É justamente isso que você falou. É muito perceptível, né, que essa atuação, vamos dizer assim, em parceria, né, é muito importante para os pais, né? Que os pais percebam que há um discurso, né, um mesmo discurso. A nossa coordenadora acabou de entrar agora, a professora Luzia Cristina, né, sempre participando conosco, né, das nossas lives. Isso é muito bacana, né, muito Tá. interessante.
e contributivo, né? Nesse Isso. momento da parte, né, no que diz respeito à gestão educacional. Então, o que acontece? Né? O que é perceptível para mim, e aí eu quero que você me diga, né, de acordo com a minha percepção, né? Vamos reposicionar isso aí, né, de professora para professora, porque o que acontece? Hoje, né, para que eu trabalhe a gestão educacional de forma remota, né, na realidade, eu tenho o mesmo trabalho que eu tinha no presencial, que é o que você vê, né, que são os lançamentos de notas, né, o que antes poderia, entre aspas, ser num diário físico, né, passa a ser numa planilha de Excel ou numa ferramenta que a escola tem adquirido, né, para que tudo fique de forma organizada, né. As reuniões com os pais passam a ser via Zoom, via Meet, via Teams, ou a plataforma, né, ou mesmo o Google Classroom, né, uma plataforma que a escola tem adquirido, né. A parte de reuniões também, né, gerenciais, que a gente traz aí a construção do projeto político-pedagógico, a pauta de reuniões, a pauta de eventos, né? Ela realmente acontece dessa forma, né? Essa construção da estrutura do projeto. E a Kátia Silene traz aqui uma fala que é muito importante, né? Que também é necessário que seja perceptível, né? Que a criança conheça, né? A criança e a família, claro, conheça os funcionários da escola, né? Então, e aí olha só o que acontece, né? Você viveu essa parte do estágio, né? De forma presencial e isso foi totalmente possível. Mas as crianças que começaram esse ano numa escola nova, né? Como que eu vou dizer? Dentro desse momento nosso tecnológico, né? Ela conhece quem? Ela conhece os professores, né? E basicamente que só. E os pais, né, vão conhecer aí a direção, a orientação, o coordenador pedagógico, mas não vão conhecer os funcionários da escola, né? E tem que ter realmente, a professora Luzia pegou e trouxe uma palavra muito interessante. Dentro da gestão educacional tem que haver uma gestão participativa, né? Então, Kátia, seria muito interessante, né? Eu ainda não vi, isso é uma ideia bem inovadora, em que a escola, né, uma vez que ela pudesse fazer realmente uma live com todos os funcionários, né, da escola, né, ou mandasse para os pais as imagens, as fotos, ainda que hoje eles não estejam presencialmente na escola, se for a primeira vez que eles estão na escola, para que eles conheçam, né, o pessoal, né? Então, aqui a Kátia traz, né, que o porteiro é o principal, né, porque ele recebe com alegria, né, e eles realmente, eles amam os porteiros, né, os inspetores nem tanto diante de serem chamados a atenção ou não, e as merendeiras, né, as que proporcionam ali a parte do alimento, né. Obrigada a presença da professora Cláudia Gisel, né, do nosso EAD de Letras, né? Um grande prazer ter você conosco, professora Cláudia. Então, quando você, né, no presencial, né, o que você percebe das crianças, né, para a gente fazer essa ponte? Havia esse comprometimento, esse envolvimento do pessoal, do porteiro, da merendeira, do inspetor? Como é que funcionava isso, né, quando você estava lá no presencial? Olha, na escola que eu atuo, é muito legal, porque lá é uma escola pequena e não tem muitos funcionários, né? E o que eu te falei, a gente acaba fazendo um pouquinho de cada um, né? Assim, por exemplo, a moça que trabalha na portaria, ela também trabalha na cantina. Porque é uma escola privada, ela não é uma escola pública. Então,
a moça, né, no caso a tia que trabalha na portaria, recebendo os alunos, também atua na cantina. Então acaba que todo mundo se conhece, as crianças conhecem todos os profissionais que trabalham lá. Não são poucos, não são muitos, porque a escola não tem muito aluno, não tem muitos alunos, então acaba que todo mundo participa ali, todo mundo se conhece, entendeu? Tem cada um, todos têm um carinho especial por cada funcionário. Eu, por exemplo, trabalho numa atuação e fico também na portaria recebendo os alunos da educação infantil. Então, as crianças da educação infantil já me conhecem, a tia Leia, entendeu? Então, já sabe quem eu sou. Então, todo mundo ali já se conhece. Os inspetores, os outros funcionários que trabalham, né, na escola são todos conhecidos. Então, há uma interação entre os funcionários e os alunos. Todos sabem o nome de todo mundo, é muito legal. Só tem agora, como você falou, em forma remota, está um pouco mais difícil, porque entrou alunos novos, né? Então, com isso, os outros profissionais que não estão, no caso, dando aula online, já não está aparecendo muito, né? Porque eles não estão indo Sim. na escola, né? Os alunos não estão indo na escola. Porque a gente fica lá de plantão em algum dia da semana, mas eles não vão na escola, então eles não estão tendo contato com os outros funcionários, não está tendo assim, tipo, como você falou, não está tendo aquela parte de tirar foto ou fazer um vídeo com os outros funcionários, essas coisas ainda não aconteceu. Pode ser que aconteça ainda, porque a gente sabe que é tudo novo, né? Até Exatamente. é, Isso vai acontecer diante, né, dos próximos acontecimentos, né, de é, como tudo isso vai se configurar, né? Nesse momento, né, funciona assim, né? Oi, Babi, Thaís. E aí a gente tem aqui, né, a professora Luzia está falando, né, que além da importância, né, de se conhecer os funcionários, a escola, né, tem que fazer a reunião com esses funcionários, né, para explicar aí a concepção da educação da escola, né? E realmente é muito importante, até porque como é que se diz? É algo que a gente tem como, vamos dizer assim, como parâmetro nos preparar para absolutamente tudo, porque quem faz a gestão, né, particularmente quem está em cargos, né, hierárquicos como direção adjunta, tem aí um envolvimento com um todo, né? Então, a é, gestão educacional, ela faz muito essa ponte com a comunidade escolar, né? Com todos os pares dessa gestão. E aí, uma curiosidade, né, que, sem entrar em pormenores, é claro, mas assim, né, até porque eu já, né, participei de todas essas áreas e participo de todas essas áreas dentro de uma escola pública, né? Então, de ter atuações, de ser necessário de termos atuações do Conselho Tutelar, né? Você já teve algum caso, né, que você, dentro da escola, no que diz respeito a isso, ou não? É tranquilo? não, que eu me lembre, não. Porque os alunos lá são bem tranquilos, né? Como eu falei, são poucas crianças. Então, assim, é bem mais fácil controlar quando são poucas crianças. Então, até o momento que eu tô lá, que já tem 5 anos que eu tô nessa escola, eu nunca presenciei nada, assim, muito agravante, né? De ter que chamar o conselho tutelar, essas coisas assim. Eu nunca presenciei, né? Até porque, o que eu te falei, a escola é pequena e temos um número pequeno de alunos, então... E eles são bem tranquilos. Excelente, não, ótimo, ótimo, ótimo. Porque eu acho que, de qualquer forma, você sabe como, né, que eu penso, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para absolutamente tudo, né? É É, claro que nós vamos procurar fazer uma gestão, como a Luzia, né, estava falando, né, participativa, e uma gestão dessa que também é humana, onde há uma gestão que trata, né, os colegas como realmente como pares, a possibilidade, né, de acontecer uma intervenção como essa é bastante remota, né? é, Porque você tem aí toda uma contextualização onde o que se vê? Se vê uma gestão baseada
entre aspas, dentro de uma amizade, né? Não estou dizendo de amizade de ser coleguinha, amiguinho, não, mas que as pessoas se respeitam, né? As pessoas têm esse contexto de a reunião de pais, né? Então, há uma convocação. Então, tem ali a pauta, né? O que é particular de cada aluno, então, depois daquela reunião de pais geral, né? Tem, ainda mais hoje, tem como fazer isso, né? De pegar e estar mandando via WhatsApp a mensagem que quer conversar em particular com aquele pai, né? Para algo que for necessário. Então, eu vejo, né? Eu sei que eu sou muito suspeita para falar sobre o EAD, mas eu vejo que, particularmente nesses interins, a tecnologia acaba beneficiando muito essa intervenção e esse diálogo entre, né, escola e pais, né, até para poder contornar. Porque uma coisa é quando você está no presencial e aí se juntam todos, né, para aquilo que você falou, ir à escola e fazer alguma reclamação. Não que a escola seja perfeita, longe de mim estar falando isso, mas uma coisa algo aconteceu de forma específica comigo, e eu insuflo todos para poder irem junto comigo para, entendeu, fazer essa verificação, né? É bem diferente de que quando eu não tenho, né, como, entre aspas, insuflar todo mundo, né, porque parece que não. Ontem eu estava falando quanto a isso, e você demonstra claramente isso na sua fala, que a gente está trabalhando mais, né? Porque existia logo no início, né, uma lenda de que, né, com a pandemia, que a gente trabalhando de casa, né, iríamos trabalhar menos, ter mais tempo para isso, ter mais tempo para aquilo. Não, é necessário uma total disciplina, um total comprometimento com o que você faz para que você dê conta dessas 24 horas do seu dia, né? Principalmente para quem atua, né? No caso, né? Eu ainda não atuo como professora, mas os professores estão tendo muitas dificuldades para poder atuar dessa forma. Eu até estava pensando assim, poxa, eu sou privilegiada. No começo, as pessoas tinham um pouco de preconceito quando eu dizia que estava fazendo a minha faculdade EAD. Ah, mas como assim EAD? Você estuda EAD, como é que funciona? Não é a mesma coisa, não sei o quê. Agora a gente está por cima, né? Porque as pessoas que pensavam isso estão vendo que não é fácil. Você ter que trabalhar, ainda ter que estudar, ainda ter que. Entendeu? Então, a gente até está se sentindo meio orgulhosa, né? Por causa disso. Por quê? Porque eu já é muito orgulhosa na realidade, né? Eu já escutei pessoas influentes falando isso para mim, mas EAD não, como assim, você não vai estar aprendendo nada? E pelo contrário, eu acho até que EAD a gente aprende até mais, porque você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que correr atrás, né? Você não tem um coleguinho, um amigo do lado que vai te ajudar. Se você não correr atrás, você não consegue. Então, para o professor que está atuando, está sendo muito difícil. Hoje mesmo eu estava na escola e foi os professores lá pegar material, essas coisas, né? As provas para correção. E os professores estavam, tipo assim, doidos para voltar a trabalhar, porque não está aguentando mais, porque tem que ficar o dia inteiro dentro de um quarto fechado, tem problema com o vizinho, porque o vizinho faz barulho. Ele comentando com a secretária, né? E eu estava observando e pensando, realmente, né? Agora eles estão dando valor ao que um aluno EAD passa, né? E aqui um professor EAD também passa, né? Que tem que fazer isso, todo sempre, né? É isso. Exatamente. Não, mas essa fala é uma fala perfeita, porque é algo que nós temos ouvido de forma recorrente, né? Ai, você falava que trabalhava assim, mas eu não pensei que fosse dar tanto trabalho. Porque, na realidade, que dá trabalho, e na realidade eu tenho muita honra em dizer que é um trabalho prazeroso, porque, como você bem disse, né, pegando a sua fala, né, nós nos tornamos pesquisadores por excelência. Porque se nós não pesquisarmos, se nós não lermos, se nós não nos organizarmos, se nós não nos tornarmos planejadores, se não tivermos autogestão,
nós não conseguimos dar conta, né? E nós não desempenhamos um só papel, sejamos homens ou mulheres, né? Nós somos professores, gestores, pais, mães, filhos, sobrinhos, netos, amigos, né? Maridos, esposas. Então, assim, nós temos diversos papéis sociais onde todos eles precisam atuar dentro de uma única pessoa, né? Durante 24 horas por dia, todos os dias. É verdade. Então, não é? Então, uma coisa é você, né, tomar banho, se arrumar e sair para o seu trabalho. Durante o trajeto, você tem aquele movimento de estar consigo, entre aspas, e fazer as suas coisas, né, vamos dizer assim, telefonar para alguma amiga, ler uma revista, um livro, alguma coisa, aquele momento sozinho, pelo menos durante o trajeto para o trabalho. Hoje em dia nós não temos mais isso, nós estamos acompanhados 24 horas por dia. Né? E isso demanda uma gestão. E aí eu paro muito para refletir, né? Eu tenho alguns amigos, assim como você também tem a sua diretora lá, e eu vejo, né, faço essa interlocução com eles, até por conta da própria disciplina de estágio educacional, para prepará-los cada vez mais, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? A pedagogia ela não tem só uma atuação, né? Haja visto os estágios, né? Você atua na educação infantil, você atua na educação fundamental, né? E no EJA, né? Ou no EJA, aí vai ser de acordo com o seu perfil, a sua escolha. Você vai atuar de forma administrativa na gestão educacional e pode atuar também como consultora em espaços não escolares, indústria, na operação, como mentora, e aí é uma abrangência, né, em hospitais, né, em ONGs, e aí a pedagogia ela é totalmente geográfica, né, ela é atuante em todas as áreas. E quando eu olho para a gestão, que eu converso com eles, né, um está numa escola pública, outros estão em escolas particulares. Então, eu vejo muito claramente isso, né? Tem algumas escolas públicas onde há essa intervenção, né, muitas vezes de conselho tutelar, devido ao público que é frequentador da escola. Outros, a escola, mesmo sendo pública, são como a que você atua, que tem aí uma moderação, vamos dizer assim, né? Tem outros de escola particular que também a questão já é mais ligada aos pais, né? A Kátia Silene, né, que é psicopedagoga e atua dentro da escola, ela disse que no caso dela, né, da gestão educacional, o trabalho dela é muito de socializar e identificar, entendeu? Os alunos, né, da escola em que ela trabalha precisam conhecer, né, e efetivamente conhecem as faxineiras, entendeu? E ela, né, na parte quando gestora, ela pede que eles se desloquem, né, nos diferentes espaços da escola para pedir material, já justamente para que essa gestão se faça, né? E a Maria Vitória contribuiu com a gente que nessa gestão participativa acaba mostrando, né, o valor que todos os funcionários têm, né? Porque assim eles identificam os espaços e as pessoas pelo nome. E isso para a gente é muito importante, né? Que é o que nós ensinamos, né? Que eles se refiram à pessoa pelo nome, né? Para que eles também sejam chamados pelo nome, né? E aí a Meire trouxe a seguinte pergunta, né? Os pais conhecem todos os funcionários, né? E você tem essa percepção de aos pais conhecerem todos os funcionários, que isso gera uma confiança por parte dos pais? Você acha que os pais se sentem mais confiantes quando eles conhecem todos os funcionários? Eu acredito que sim, né? Que gera, assim, tipo, com certeza, gera uma confiança, que a partir do momento que o funcionário é conhecido da pessoa e o carinho que você trata a criança e vice-versa,
com certeza cria um vínculo, uma amizade, né, um respeito. Eu acredito que sim. Eu, pelo menos, tenho exemplos assim, que os pais lá da escola que eu trabalho, eles têm um respeito muito grande por mim, as crianças onde me encontram, eles gritam, às vezes para o carro na rua, oi, tia Leia, não sei o quê. Então, quer dizer, é muito Com legal, sabe? certeza. Isso aí. E outro dia mesmo eu estava na rua, aí gritou a menina do carro, eu fiquei até surpresa. Oi, tia, ela já nem tá na escola mais, ela só foi pra tua escola. Oi, tia Leia. Parou o carro na rua para falar comigo. Então, é muito gratificante isso, né? Porque é Com o carinho que a certeza. gente sente, né? A Kátia trouxe uma fala bem bacana, né? Que é uma ideia até, né, para você mesmo e para muitas pessoas, né? Para as pessoas também que estão nos assistindo, que dependendo do projeto, né, da escola, por exemplo, quando a gente faz a atividade de eventos, né? Que algo vai acontecer dentro da cozinha, né? Onde as merendeiras também vão participar. Então, a escola convida a cozinheira, né? E a diretora apresenta a cozinheira para a cozinheira falar um pouco do trabalho dela, né? Porque você muitas vezes só vê ali a hora, né? Que a merenda chegou, né? E pronto, né? E aí você não sabe na realidade que há todo um processo, né? Da gestão educacional nesse momento, que é o quê? A diretora verifica com a cozinheira, isso eu já acompanhei, né, e acompanho, né, você verifica é, o que é necessário, né, começa pela nutricionista, né, a nutricionista monta o cardápio, a cozinheira faz ali a lista a partir do cardápio que a nutricionista colocou, né, e aí a diretora faz o pedido de todo aquele material, né, e aí, quando chega, né, os rapazes chegam, né, com o caminhão, levam para a cozinheira ela já tem esse planejamento de o que vai para o armário, o que vai para o armário, o que vai para a geladeira e a ordem em que vão ficar as coisas na cozinha, né, e pega aquele planejamento, né, semanal, que é por mês, é claro, mas a cada semana ela pega um planejamento para aquela feitura daquela refeição, né? Que é uma refeição onde contém ali os 4 grupos alimentares, mais uma fruta, né? Possivelmente um refresco, então vai de acordo com a escola. Isso eu estou falando da escola pública, a gente. Então, é algo que é vivencial, né? Isso aí, no E caso, é a gestão é sempre administrativa, né, da importante, realmente, escola. como a Marta falou, trabalhar, né, de todo mundo em parceria, né? E a Meire na segunda-feira, lembra, ela falou sobre a Montessori, né? Então ela disse que os pais eles sempre demonstraram interesse, né, em conhecer os estagiários, né? E isso é bastante interessante. E a Cátia está dizendo, né, que no nosso EAD o nosso trabalho triplicou, né? Fala, Auxileia. Então, essa parte que você está falando da parte administrativa, né? Isso. Chega a contagem da alimentação, né? Os dias, essas coisas todas. O meu marido, assim, por coincidência, ele trabalha numa ele trabalha numa prefeitura. E ele Ah, que trabalha nessa parte bacana. de alimentação, ele que separa os alimentos para levar para as escolas. Então, mais ou menos eu sei como funciona, porque ele também trabalha assim, o meu esposo, né? Ele trabalha na Secretaria de Educação e ele trabalha nessa área, levando alimento para as escolas. Então, a gente entende tudinho como as diretoras, no caso as merendeiras, né, fazem a separação dos alimentos, tudo já organizadinho para durante toda a semana preparar o alimento das crianças. É bem interessante. E é bem legal também, né, a gestão fazer essa parte, levar as crianças a conhecer, né, o que você está falando. É bem legal, é assim, para eles entenderem que eles estão se alimentando, que tem alguém ali por trás preparando tudo para eles, né? É muito bom isso aí. E até porque, né, Auxileia, a gestão, a gestão educacional, ela tem, vamos dizer assim, um embasamento administrativo, né? O dinheiro fica com a diretora, né? O seu marido sabe. Então, ela tem que ser uma excelente administradora financeira e ter,
né, todo esse grupo como par de trabalho dela para ela gastar esse dinheiro com excelência, para É. não haver desperdício na hora da compra e na hora da feitura da comida também não haver desperdício, né? E Uhum. realmente, a Kátia fala, né, que a gente, né, realmente, né, virou artista, né? Isso é verdade, né? É quando não dá para, não, como não está podendo acontecer isso de forma presencial, realmente a gente, né, lança a mão aí de vídeos, de aulas online, né? E a professora Luzia, né, que é a D na veia, que eu digo que, como todos nós, né? Ela também a D é maravilhosa, até a parte daquela sua fala, porque ela desenvolve, né, muito essa nossa autonomia e a gestão do conhecimento, quando você falou, quando você trouxe aquela fala da parte da pesquisa, né? A É. Kátia disse que quer voltar. Vem, Kátia, vem para cá, vem estar conosco, né? A Meire disse que ela adorou fazer a faculdade EAD, que já está com saudade, né? Pode voltar todo mundo, que a gente quer todo mundo de volta, Fazer né? uma A pós, né? professora Luzia disse que esse tipo de gestão participativa, né, estabelece a liderança, né, em diferentes níveis hierárquicos, além de estimular as pessoas a participarem do processo decisório da escola. E isso é algo, é a cereja do bolo, essa fala da professora Luzia. Porque é aquela fala que a gente traz, né, da participação da comunidade escolar, né? Porque aí o que acontece? Né? Se torna algo democrático, né? Transparente, porque, né, não fica, entre aspas, vamos dizer assim, o poder na mão de uma pessoa só, até porque nós temos ali vários indivíduos, né? É verdade. Então, quando nós chamamos todos, né, cada um dentro das suas áreas, a participar desse processo decisório, ele fica o quê? É o que nós não precisamos nem, aliás, não precisaria nem ser dito, e sim ser só feito. Se torna um processo ético, né? É Em verdade. estar dentro de uma escola em que as lideranças elas conversam, elas dialogam. Isso não significa, gente, que sempre concordam, porque às vezes a discordância ela é necessária para que haja uma reflexão ou fomentar de uma nova reflexão para encontrar ali, né, uma solução que seja coletiva, né? E isso é muito importante. Eu não sei se você tem esses momentos, né, né, de ter lá, né? A Luísa disse que a gestão participativa é pilar da atual matéria dela de gestão que ela faz comigo, né? E a Kátia disse que também, como professora, saber o nome dos pais ao invés de chamar pai e mãe, né? Quando gestor educacional, isso é muito importante. E realmente né? Auxilia, né? Particularmente com determinadas idades, né? O pai ou mãe, né? É muito interessante você saber realmente, né, o nome, né, do pai e da mãe, né, do que ficar pai, mãe, né? Isso é uma coisa mais intimista, né? Pelo menos é a forma que eu penso. Eu não sei como na escola que você trabalha, como vocês atuam. Você pode nos dizer? Olha, eu vejo assim que a gestora, lá no caso a coordenadora, ela procura ter o contato geralmente com o nome dos pais, né? Porque é Sim, realmente importante, porque é a mesma coisa você, por exemplo, você trabalhar numa escola e você, no caso, for a moça que limpa, e a pessoa chega para você, a tia da limpeza, né? Ou a ah, criança fala, como você falou antes, o ideal seria que a criança, né, soubesse o nome do funcionário, para não ter que chegar e falar a tia da limpeza, ou a tia da secretaria, ou a tia sim, da cantina, né? Então, eu vejo que eles lá, eles tentam o máximo conhecer. É difícil, se a gente se colocar no lugar da coordenadora, é difícil você guardar o nome de todos os pais, até porque você tem que guardar o nome de todas as crianças. Mas elas sim. lá, elas tentam, de alguma forma, né, manter, Porque conhecer isso, os na pais. realidade, se dá com a convivência, né? E o Verdade. que o que acontece? Quando essa convivência
ela está ali no âmbito presencial, vamos dizer assim, e aí você está na escola todos os dias, então todos os dias você repete, né? Ah, é a Luciana, é a Alcileia, é a Luciana, é a Alcileia. E uma coisa, nesse momento agora da gestão educacional, em não se estar tão próximo do pessoal que é a parte da operação, né? Dos agentes educacionais, né? Das merendeiras. Eu não sei na escola, né, que o seu marido atua, né? Nessa que eu atuo, o dinheiro vem de qualquer forma, é comprado, né? E os pais marcam o dia de buscar como se fosse uma cesta básica, aquele quantitativo de merenda, né? Porque as crianças têm a aula remota, né? Isso está acontecendo nessa escola municipal, acontece a aula remota, e o aluno que frequenta direitinho e participa e faz suas atividades, as professoras tiveram aí cursos, né, para poder dominar plataformas, né, e esses alunos que participam de forma régia, né, da educação, né, das atividades que as professoras propõem, né, a diretora está lá basicamente que a semana toda, né, eu a conheço, né, e quando ela não está, a coordenadora pedagógica dela está, e os pais vão lá e buscam, entendeu? A sua, entre aspas, cesta básica da semana, né? Pelo menos um quantitativo de alimento que vai ajudá-los, que era o que a criança, né? O que a criança, né? Vamos dizer assim, feito por uma média, não dá para fazer por um número exato, mas que a criança consumiria durante a semana, né? Então, eu achei muito bacana, né, esse movimento, né? Aqui a Kátia está dizendo que ela estuda, né, a listagem das crianças antes de iniciar o ano, né? Isso para o gestor educacional é bastante interessante, né? Um diferencial, né? Mas cada professor já e cada particularmente da parte administrativa, né? Esse que trata da parte da interlocução, de recepção, de preparar o porteiro, de preparar a merendeira, de preparar o pessoal da limpeza, de preparar a cozinheira, de todos esses personagens que são assim mega importantes, porque sem eles, né, nada funciona. Como vai funcionar algo sem a cozinheira e sem a merendeira? Como vai funcionar sem o pessoal da limpeza? Não tem como funcionar. Como vai funcionar sem o agente educacional? Né? A Kátia disse que na atividade de chamadinha, que é uma das dinâmicas, e para identificar e aprender o nome dos pais do amigo, sempre dá certo lá com eles, né? Que é o amigo que chama, que a mãe se chama Ana, né? Quem é o amigo que a mãe se chama Ana, né? E assim eles vão se apropriando, né, desse movimento. E aí, então, com isso eles vão aprendendo, porque, né, vai se repetindo, né? Então, aquilo que você falou, quem é que é o responsável pela limpeza? Quem é que faz a nossa merenda? Quem é que é o assistente da diretora? Né? Então, são, entre aspas, como se fosse um quiz, né? Um jogo de perguntas e respostas que leva, né, os alunos a conhecerem, né, uns aos outros, e isso é extremamente importante, né? Tem alguma coisa de mais diferente que você, algum exemplo que você gostaria de dar, que você já viu na escola, né, da atuação da gestão educacional, da direção, né, ou da coordenação no que diz respeito à parte de projeto, de construção de alguma atividade na escola? Lá eles têm uma gincana, tipo assim, um jogo matemático que eles fazem sempre com as crianças e fazem gincanas com os pais também, né? Para poder trazer os pais para a escola. Eles fazem gincana, eles fazem esse tipo de coisa, entendeu? E que eu acho bem interessante. Lá na escola eles fazem isso. Trazem, né, sabe? Faz tipo um lanche e traz assim, faz uma reunião e vem, faz uma brincadeira e brinca a família. Eu acho bem interessante essa parte. Aí você percebe que realmente houve um planejamento,
que o pessoal fica satisfeito, que todo mundo se diverte, né? Que há Ah, realmente ah, uma interação, né? Porque nós aham. vemos realmente, né, muitas, vamos dizer assim, muitos não, alguns eventos que, quando são, vamos dizer assim, feitos em cima da hora, né, sem planejamento, não dá certo. E aí essa mensagem que a gente quer deixar para vocês, tanto pela fala da Auxileia como pela minha fala, né? Um gestor educacional, ele precisa ser um planejador, né? Ele precisa ser aberto para a participação de todos, né? Foi uma Ele das tem, falas tipo da assim, nossa ter que, coordenadora e de todos que aqui tiveram. Diga, Auxileia. eles têm que Você falou. ser imparcial, né? O coordenador, né, a pessoa que Isso, está na gestão, ele tem que ser imparcial, né? Ele tem que saber lidar com as pessoas, porque ele está lidando com pessoas diferentes. Cada um tem um modo de ser, um modo, né, diferente. Então, ele tem que apaziguar, muitas vezes, né? Não pode nunca entrar no jogo, tem que tentar relevar. Eu mesmo tive uma diretora, há um tempo atrás, que agora na outra escola, que eu admirava muito o jeito dela, porque eu trabalhava lá no caso, eu trabalhava na área da limpeza. E quando tinha assim, uns probleminhas entre os funcionários, qualquer coisa que acontecia, eu achava muito legal, porque ela chamava todo mundo, sabe? Vamos lá, vamos resolver. Aí fazia uma reunião e falava, gente, o que está acontecendo? Vamos resolver o que está acontecendo? Vamos dar opinião, o que vocês acham que tem que mudar? O que tem que ter feito para melhorar, entendeu? Porque entre pessoas há atritos, né? Em algum momento acontece alguma coisa. Então, eu achava aquilo nela, assim, até hoje admiro muito a posição dela, como ela agia como gestora, como a diretora da escola. Ela chamava, ela não chamava, assim, tipo assim, não fazia aquele motim, ela tentava resolver o problema e ela resolvia. Ah, quer que eu coloque o nome ali no seu armário, para poder não ter problema com o seu material, não sei o quê, para ninguém pegar? Então, assim, o gestor, ele tem que saber, né? Eu acho que ele é até um pouco psicólogo também, para poder saber o que está acontecendo ali, né, na equipe dele, para poder a coisa gerir, a coisa funcionar, tem que haver isso, né? Ele tem que estar muito preparado para atuar, porque senão não dá certo, né? Porque é muita coisa, não é só a gestão de pessoas administrativa, é a parte, né, pedagógica, é muita coisa para ele. Então ele precisa ser um pouco psicólogo também, né? sim. A gente tem uma pergunta aqui, basicamente que final, né, que a Virginia trouxe, que é o que você acha da associação de pais e mestres dentro da escola? Ela faz essa pergunta porque ela acha que muitos pensam que essa associação está lá só para fiscalizar. É essa a sua impressão também, né? Ou você acha que eles realmente estão ali num papel contributivo? Eu acho que contribui também, né? Eu acho que toda a Sim. participação dos pais, né, de alguma forma, ele traz um crescimento para a escola. Pelo menos meu ponto de vista. Eu também já fui mãe de aluno, né? E eu participava de alguma coisa lá, agora nem lembro mais o nome que era, mas eu participava de um negócio lá na escola. Então a gente estava lá junto, atuando. O que a gente podia contribuir em alguma coisa, a gente contribuía, ajudava a escola em alguma coisa. Eu acho que sempre traz um benefício, né? Porque a escola é uma comunidade. Então, a Sim, comunidade, o conselho de, né, pais também tem que estar presente na escola. Pelo menos essa é a minha opinião, né? é, com certeza. Virgínia, eu vejo muito, só para poder somar com a resposta da Auxileia, é que depende justamente do tema desse nosso encontro. Depende muito do gestor educacional, depende do diretor, depende da condução dele, entendeu? Se essa associação de pais e mestres será uma associação exclusivamente fiscalizadora ou contributiva. Na realidade, fiscalizar faz parte, tá? Mas contribuir faz muito mais parte, né? É, com Agora, certeza. cabe também ao diretor verificar se quem fiscaliza também está agindo, né, de forma ética e de forma contributiva, porque apontar defeitos é muito fácil e sugerir soluções
né, é mais magnânimo, é nobre, até porque há que se lembrar que o filho dele também está ali na escola, entendeu? Então, assim, é uma relação de amorosidade que a gente pretende, né, dar e ter esses feedbacks com o intuito da escola crescer e a criança, né, crescer junto com a escola, ter esse olhar, né, construtivo, contributivo, participativo, tudo que a gestão pode fazer e pode fazer muita coisa. Mas, tipo Gente, assim, foi uma muito bom crítica estar com vocês. construtiva, né? Isso, Alcileia. Uma Eu vou crítica passar agora a palavra para você. Vou passar a palavra para você agora, para a gente pegar e finalizar. Pode fazer a sua fala que você estava fazendo para poder a gente finalizar, para a gente não ser derrubada, como eu sempre falo, né? Tá bom. Para poder terminar de uma forma bem bacana. Pode fazer sua fala final à vontade. Então, é isso que eu estava falando, continuando o que você falou, a crítica construtiva, né, é bem-vinda, né? E a fiscalização é necessária. E quando você chega e critica, mas também leva algum benefício para a escola, é legal, né? Então é isso. Eu quero agradecer a todos por ter assistido a gente. Quero agradecer você, Luciana, você é 10, né? Sem você nada existiria. Mas muito obrigada, obrigada a todo mundo que nos assistiu. Foi muito bom estar com vocês mais essa tarde. Tchau. Ah, muito obrigada, obrigada, Alcileia, né, por mais uma vez estar aqui conosco, né? Agradeço muito a presença da professora Denise Mello, que está sempre conosco aqui acompanhando, Kátia, Maria Vitória, Felipe, todos vocês que agora, Virgínia, né, Luísa, que estão conosco todos os dias quase, né? A nossa coordenadora da Pedagogia EAD, a professora Luzia Cristina Nogueira de Araújo, no qual é uma paixão nacional nossa, né? Então, vou dar um descanso, nós vamos dar um descanso para vocês amanhã, mas sexta-feira nos encontramos aqui às 15 horas, né? Falando ainda sobre estágios, mas em espaços não escolares, com a nossa parceira, a nossa aluna da Pedagogia EAD, já também prestes a se formar aí, Márcia Paula, né? Para a gente bater mais esse papo. Alcileia, muito obrigada. Foi um grande prazer receber você novamente no Tardes Pedagógicas, tá bom? Muito obrigada. Um beijo grande para todos vocês. Tchau.